Com a comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo de São Paulo preparou uma programação especial para o mês de março. Entre as atividades estão oficinas artísticas e também feira de empreendedorismo. Vamos conversar agora com a secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado, a Marília Marton. Muito bom dia, Marília. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui hoje para falar no Dia Internacional da Mulher. A gente fica super feliz, é um orgulho, né, para o nosso estado. Fizemos agora de manhã um evento e a gente tem uma grande programação nos nossos equipamentos voltados aí para todas as meninas, as nossas mulheres. O que a gente pode esperar então neste mês especial das mulheres, Marília? Começando pela Pinacoteca Contemporânea, né, Marcelo, que a gente acabou de inaugurar, um grande sucesso no centro de São Paulo, um final de semana com mais de 30 mil visitas, então todas convidadas e durante todo esse mês, visitação gratuita, pode todo mundo participar, um lugar, um ambiente familiar, bom para ir passear para namorar, bom para passear com a família, levar os filhos, super aberto, translúcido, voltado para o parque, então as pessoas podem transitar entre a Pinacoteca Contemporânea, que é o nosso novo prédio, e a própria Pinacoteca, caminhando ali pelo Parque da Luz, e aí aproveita, dá uma esticadinha até o Museu da Língua Portuguesa e até o nosso Museu de Arte Sacra, vai conseguir fazer um passeio maravilhoso, muito cultural aí no final de semana. Fora isso, né, Marcelo, a gente tem a Feira Afroempreendedoras que a gente está fazendo, Leifê, que é ali no Museu do Futebol, vai ter gastronomia, moda, artesanato, as pessoas vão adorar curtir ali. A feira começa no sábado, às 5 horas da tarde. Pacaembu tem uma vantagem, né, a gente consegue parar, chegar muito facilmente. Então é ótimo, incrível. Temos a Casa das Rosas ainda, que vai ter aí uma releitura, né, uma discussão com muita conversa, a partir de leituras com as nossas escritoras. Temos a programação das nossas bibliotecas, enfim, uma grande e larga programação que as pessoas poderão ter detalhes a partir do nosso site culturasp.gov.br. Isso que eu ia perguntar para a senhora, então, há necessidade de ter esse acesso no site, esse acesso é de graça, queria que a senhora explicasse então, até porque o Museu do Ipiranga, que foi reaberto também, houve uma grande expectativa, e ainda nós temos então a necessidade do agendamento. No caso do Museu do Ipiranga, ele continua gratuito e aí por conta, enfim, da quantidade de pessoas que tentam visitá-lo, há necessidade de agendamento, mas é um agendamento muito flexível, viu, Marcelo? As pessoas acabam agendando, elas vão entrando, é muito mais para um controle de quantidade de pessoas que ali adentram, porque nós estamos falando de obras de artes, e isso é importante que as pessoas tenham. No caso dos nossos equipamentos, enfim, da cultura no geral, o bom de entrar no site é para ter alguns detalhes, eventualmente algum horário que fecha, ou, enfim, alguma orientação com relação a equipamentos, ou horário de abertura. Então, como a gente tem muitos equipamentos, fábricas de cultura, todos os nossos museus, a gente pede para entrar no site e ver aí os detalhes para a gente não ter nenhum tipo de desinformação. Obviamente a Secretaria tem outros canais, né, os canais de comunicação dos Instagrams, enfim, Facebook, LinkedIn, então as pessoas podem encontrar todas as informações detalhadas nos nossos canais de comunicação da Secretaria. A senhora falou que participou hoje já com o governador Tarcísio de Freitas desse evento especial. Queria que a senhora falasse um pouco também da área da senhora, esse cuidado, né, a partir de agora também. A gente sabe que no momento de economia, né, de corte de gastos, muitas vezes sobram para áreas necessárias, importantes, mas sempre sobra para a cultura. Queria que a senhora falasse, então, haverá orçamento disponível? Como é que está essa situação? Na verdade, Marcelo, a cultura tem uma vantagem, até pelo nosso princípio de criatividade, a gente, obviamente, sempre precisa de mais recursos, né? Recursos nunca são suficientes para tudo, mas eu acho que o grande papel do Estado é um papel de articulador. Então, por exemplo, a gente fala de feiras criativas, né? Dessa coisa da economia criativa, que ela faz parte de toda uma cadeia produtiva da indústria cultural, que é uma indústria extremamente importante hoje no nosso Estado, que gera emprego e renda, e, obviamente, com uma participação muito grande das mulheres. A gente fala em feiras de artesanato, gastronomia, e, obviamente, vamos nos deparar com mais mulheres. A moda, que é também uma área toda voltada para a nossa cultura, e a gente tem aí um papel muito importante de fazer grandes articulações no Estado. Qual é o nosso papel
falando especificamente com relação ao orçamento, é focar na formação e nas oportunidades, então muita conexão. Então eu acho que a gente não tem um problema de recurso, tá, Marcelo? A gente hoje fala muito em corte de gasto, corte disso, a gente não tem essa preocupação na secretaria. Eu brinco que a gente encontra grandes parceiros, porque a cultura é realmente um lugar que a gente tem grandes movimentações de marketing, propaganda. Nisso a gente agradece muito os nossos colegas de imprensa que trazem, né, dão informações e mostram tudo que a gente produz. Isso acaba atraindo, obviamente, mais investimento. Então, veja, a Pinacoteca Contemporânea que a gente acabou de inaugurar, ela foi financiada em parte pelo Estado e em parte pela iniciativa privada, inclusive sem lei de incentivo. Então, significa que nós, aqui no Estado de São Paulo, inspiramos a cultura, né? Respiramos a cultura. E o nosso papel é realmente trazer mais investimentos. E isso não tem sido um grande problema. A gente teve recentemente, inclusive, num almoço com os cônsulos da União Europeia, todos empolgadíssimos em fazer parcerias, inclusive internacionais. Hoje de manhã o governador reforçou toda a nossa política voltada para as mulheres, né? Uma parceria da Secretaria Especial das Mulheres com todas as outras secretarias, em especial a educação, a saúde e a segurança pública, mas, obviamente, o assunto mulher é um assunto transversal que traz para nós, mulheres, inclusive, e para nossas empreendedoras mulheres da área cultural, muita esperança e muita segurança. Secretária, queria que a senhora falasse um pouco também dessa descentralização. A gente sabe que São Paulo, de fato, é um para-raio, todo mundo vem para cá, é a cidade que mais recebe turistas do Brasil, turismo de negócio está muito vinculado a toda essa situação, a gente anda pela Paulista, todo mundo tirando foto. Também há esse cuidado para descentralizar em todo o estado essas ações de cultura? Claro, esse, na verdade, é um dos pontos principais do governador, né? Como a gente faz a interiorização da nossa cultura. Isso significa realmente essa troca, o que a gente produz de cultura no nosso interior vindo para São Paulo, o que tem em São Paulo que a gente pode ofertar para o interior. Mas o importante é a gente sempre reforçar que o nosso interior tem grandes produções, tá? Marcelo, a gente é, obviamente, muito menos divulgados, mas esse é um jeito que nós temos aqui da Secretaria de olhar para poder fomentar mais essa questão. Nesses aspectos, a gente já esteve com uma reunião inicial aí com os gestores municipais para que a gente possa criar grandes festivais que culminem em festivais estaduais e que, obviamente, vão para o mundo, né? A ideia é sempre a gente fazer essa ordenação. Então, a gente tem uma potencialização da nossa produção regional, local, né? De cada uma das vocações, que também é importante a gente falar de vocação. Então, a gente tem regiões do estado de São Paulo que tem vocações para cinema, a gente tem regiões de São Paulo que tem vocações para música. Como a gente mapeia tudo isso, então esse momento que a gente está passando, né? Conversando muito com esses gestores municipais, como a gente mapeia tudo isso, como a gente também leva para lá a formação, porque é importante a gente fomentar as produções a partir de pessoas da própria região, né? Então, a gente ter cenógrafos, ter sonoplastas, ter figurinistas, ter maquiadores, toda aquela cadeia produtiva da cultura que precisa ser valorizada no nosso interior. Então, a gente vai também tratar essa questão da formação e mapeando tudo isso, como a gente faz essas conexões regionais, estaduais e mundiais. Um ponto importante que eu queria conversar com a senhora é para falar que agora o governo de São Paulo vai realizar ações neste mês também, a gente está falando da mulher, mas também uma ação importante, conscientização sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado no dia 21 de março. Queria que a senhora falasse então dessas ações que estão esperadas também para essa questão que é muito importante também. O secretário Marcos da Costa, que é o nosso secretário da pessoa com deficiência, teve na secretaria, a gente está fazendo uma parceria com ele para a gente poder potencializar as ações afirmativas, né, com relação à conscientização. Eu, particularmente, é um assunto muito importante para mim. Eu tenho uma irmã com síndrome de Down, a gente convive, né, eu passei a minha vida inteira convivendo com crianças, a gente tem programas no estado de empregabilidade, acho que isso é muito importante, né, a pessoa com deficiência, ela eventualmente tem alguns tipos de limitação, porém, isso não a impede
de participar, estar ativamente participando não só da nossa economia, mas da nossa sociedade, produzindo. No caso especial da cultura, a gente vai fazer, combinado aí com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, algumas ações de editais especiais que possam atender artistas voltados para a questão da deficiência. Mais do que isso, é a gente ter consciência de que essas pessoas, elas são pessoas importantes para a nossa sociedade e que elas podem contribuir muito para a nossa formação como seres humanos. Marília Marton, secretária de Cultura de São Paulo, foi um prazer conversar com a senhora e, claro, estamos abertos aí para recebê-la aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, obrigada aos ouvintes. E, por favor, Marcelo, sempre convide, para nós é sempre muito importante falar das nossas ações, porque se as pessoas não souberem o que a gente faz, eu não tenho público, e isso é muito importante para as ações da Secretaria. Obrigado, secretária. Bom dia. Bom dia.